Olá pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para auxiliar vocês a fazer o exercício que eu postei na plataforma e também a nossa primeira avaliação desse bimestre, tá? Mas antes de a gente começar no exercício, vamos esclarecer alguns termos, né, dentro de genética. Por exemplo, genótipo, esse primeiro aqui, é a constituição genética do indivíduo. São os genes, a combinação de genes que ele tem. Então a gente não consegue ver o genótipo, tá certo? Mas a gente sabe que a pessoa, né, que o indivíduo tem aqueles genes. E a gente representa eles com essas letras aqui, ó, sempre aos pares, tá? Azão, azão, bezão, bezão, azão, azinho, bezão, bezinho. Então o genótipo são os genes, né, o conjunto de genes que a pessoa vai ter, que o indivíduo vai ter. Fenótipo são as características que são apresentadas, que a gente consegue enxergar. Por exemplo, cor do cabelo, cor da pele, tipo de cabelo, se a pessoa vai ser alta, se vai ser baixa, né? É o fenótipo, o que a gente consegue observar, tá certo? Gene dominante, ele sempre vai determinar o que vai ser apresentado no fenótipo. Por exemplo, o gene dominante é que vai determinar se a pessoa vai ter olho claro ou olho escuro, se vai ter cabelo liso ou cabelo crespo, se vai ser alto, se vai ser baixo. Sempre o gene dominante que vai ter, né, que vai fazer isso, tá? O gene recessivo, ele não se manifesta no fenótipo. A gente não consegue ver ele, a não ser que os dois genes do par sejam recessivos. Aí ele vai conseguir se manifestar. Se o par de genes tiver um dominante, sempre dominante que vai se apresentar. Se tiver o recessivo, logicamente, né, o recessivo vai se apresentar, certo? Gene autossômico. Nós, seres humanos, nós temos 23 pares de cromossomos. Cada ser vivo, gente, tem uma quantidade de cromossomos diferente, tá? No caso da gente, né, nós temos 23 pares. Desses 23 pares, 22 são autossômicos. E eles determinam todas as características do corpo humano, independentemente do sexo. Tá? Gene autossômico fica nas células somáticas, né, e representa todas as características do ser vivo, independente do sexo. Gene sexual ou gene alossômico refere-se ao sexo. Né? No caso do ser humano, né, os homens têm o par de genes XY e a mulher tem um par de genes XX. Tá certo? Então, gene autossômico determina todas as características, gene sexual ou alossômico, né, as características sexuais do indivíduo. Tá? Homozigoto e heterozigoto. A gente fala que é homozigoto se a combinação de genes for, ambos, né, os dois genes forem os dois dominantes ou os dois recessivos. Como exemplo aqui, ó, Vzão, Vzão são iguais, né? Então é homozigoto. Vzinho, Vzinho também é igual, né? Também é homozigoto. Quando os dois são dominantes, a gente fala que é homozigoto dominante. Quando são recessivos, homozigotos recessivos. E heterozigoto são aqueles indivíduos que possuem os dois genes, tanto dominantes, como aqui é o Vzão, quanto o Vzinho. Então, homozigotos, genes iguais, heterozigotos, genes diferentes, tá certo? Relembrando aqui um detalhe para vocês, as nossas células, elas se reproduzem. Como é que elas se reproduzem? Se dividindo. Tem duas maneiras que as células se dividem, mitose e meiose. A mitose é feita pelas células somáticas, as células não sexuais. Então, aqui tem esse coloridinho aqui, vermelho e azul, né? É o DNA. O que vai acontecer? O DNA vai ser duplicado, tá vendo? Ele é duplicado, depois ele vai ser separado em duas células diferentes. Então, essas células aqui embaixo, as duas aqui embaixo, ó, elas são iguais às células aqui de cima. Certo? São clones dessa célula de cima. E nosso organismo faz isso direto, tá? A gente está sempre renovando célula, certo? Isso é a mitose. Já a meiose, ela é feita pelas células reprodutivas, pelas células sexuais, os gametas, que são o espermatozoide e os óvulos, tá? Ela começa da mesma forma, que a célula duplica o DNA, né? Depois que o DNA é duplicado, ela se divide mais uma vez, porque ela separa de novo aqui o DNA e divide em 4 células. Então, na meiose, né, no final resulta em 4 células, enquanto a mitose resulta-se em 2, tá certo? Então, continuando aqui,
aqui tem uma representação que a gente chama de cariótipo do ser humano. É o conjunto de genes, né, do ser humano. Aqui estão os pares, ó. Aqui desse lado um, do lado de cá outro. Aí o par 1. Aí aqui, ó, o outro e outro. São os pares de cromossomos. Todos esses aqui, ó, se a gente observar, ou eles são iguais de um lado e de outro, né, ou são bem parecidos. Tá? Na representação aqui estão iguaizinhos. Numa imagem, né, que a gente for analisar, eles parecem com pequenas diferenças, mas eles são compatíveis. Então esses genes, né, esses cromossomos, esses pares, quando se juntam assim e são iguais, a gente chama de cromossomos homólogos, tá certo? Então os 23 aqui, ó, são cromossomos, né, iguais, tá certo? Esses dois aqui não. No caso do homem, ele vai ter um cromossomo Y e um cromossomo X. Vai ter esses dois aqui, vai ser esse par aqui embaixo. A mulher só vai ter dois iguaizinhos X, certo? Então é aquela pergunta, quem determina o sexo da criança é o homem. Se o par do homem, né, na hora de fazer a divisão lá do espermatozoide, né, vai dividir isso aqui em dois, né? Então um espermatozoide vai ter o cromossomo Y, o outro vai ter o cromossomo X. Se o espermatozoide que tem o cromossomo X fecundar o óvulo, vai ser uma menina. Se o cromossomo que tiver o Y fecundar o óvulo, vai ser um menino. Tá certo? Agora chegando aqui, já entrando na parte do exercício. Tá? Primeira coisa, rapidamente, quem foi Mendel? Mendel, gente, Gregor Mendel. Foi um monge austríaco que viveu há mais de 100 anos, 1800, alguma coisa e tal. E ele começou a pesquisar, né, mistura de plantas, que a gente chama de hibridismo de plantas. Outros naturalistas da época faziam isso também. Só que o que diferenciou ele? Ele começou a usar estatística nessas observações dele. Ele começou a compilar os dados que ele observava, né? Então, a primeira experiência que ele fez, uma das primeiras, ele usou vários tipos de plantas, mas o que mais determinou, o que mais importante, né, no trabalho dele foram as ervilhas, tá? Porque é uma planta, né, que se reproduzia rapidamente, era fácil cultivar, tal. Então ele, né, trabalhou bastante com elas. Então aqui, esse quadrozinho aqui está representando a primeira experiência dele, que a gente chama de primeira lei de Mendel. O que ele fez? Ele pegou uma planta, aqui ó, essa amarelinha aqui, ó, vamos dizer que faz de conta que é a ervilha amarela, tá? E outra planta que só dava ervilha verde. Então uma planta só dava ervilha amarela e outra só dava ervilha verde. Como é que ele sabia que essa planta só ia dar amarela e essa aqui só verde? Ele plantou várias vezes. Plantava ela, pegava a semente e replantava. Fez isso algumas vezes e só dava planta amarela. Então chegou à conclusão que aquela planta ali só ia dar ervilha amarela. E a outra ele fez a mesma coisa, plantou e replantou várias vezes e chegou à conclusão que só ia dar, né, semente verde, certo? O que ele fez? Ele cruzou uma planta com esse genótipo aqui, ó, Vzão, Vzão, com outra Vzinho, Vzinho. As duas, gente, são homozigotas, tá vendo? Vzão, Vzão, Vzinho, Vzinho. Ele cruzou essas duas plantas aqui e no cruzamento ele percebeu que as plantas filhas, que a gente chama de geração F1, essa primeira aqui de cima, essa primeira geração de cima, a gente chama de geração parental. São indivíduos que são puros, eles são homozigotos. Ó. E a segunda geração, ele observou que todas eram amarelas. Ele ficou assim pensando, poxa, mas e essa cor verde? Não vai aparecer? Como é que não está aparecendo aqui? Né? Mas, o que ele fez? Ele pegou as sementes dessa primeira geração aqui e replantou. E ele observou que nascia o quê? 3 plantas nasciam amarelas e uma nascia verde. Tá certo? Esse desenho aqui, gente, tem um detalhezinho errado, tá? Essas duas aqui, ó, eram para ser Vzão, Vzinho também, conforme aqui de cima, tá? Mas o que acontece? Ela recebeu, ele percebeu que nessa proporção aqui, ó, 3 para 1, ou seja, 75% tinham característica amarela, né, que é dominante, né, e uma tinha característica verde. Então, o que ele desconfiou? Qual a conclusão que ele chegou? Que essa corzinha verde, o que determinava essa corzinha verde, o que ele chamou de fator, o fator que determinava essa cor verde, né, estava escondido nessa geração 1 aqui. Ó. Então essa geração 1
tinha esse fator, que hoje a gente sabe que os fatores são genes, né, que determinava a cor verde, só que ele não aparecia. Só veio aparecer aqui na segunda geração, tá certo? Baseado nisso, e ele fez essa experiência com outros tipos de características, né, com a altura da planta, tipo de folha, a cor da flor, ele fez com todas essas características, e sempre dava essa proporção de 3 para 1, de 75% de uma característica e 25% da outra, isso na geração 2. Tá? Então ele chegou à conclusão que, né, de acordo com esse estudo aqui, a planta tinha dois fatores, que hoje a gente sabe que são genes. Tá? Tinha dois fatores, um que determinava uma característica e outro que determinava outra. Só que um era dominante em cima do outro. Tá certo? Então ele chegou à conclusão que os seres vivos, no caso a planta aqui, né, e levou isso para os outros seres vivos também, tinham dois, né, genes, no caso que na época ele chamava de fator, dois fatores que determinavam essas características, certo? Perfeito. Isso aqui foi só para a gente dar uma introdução para a gente poder fazer o exercício, tá?